Então, senhores, boa tarde de novo. Como eu havia explicado na aula passada, dando continuidade, né, na aula passada, a gente tinha parado com o estudo do método científico. A gente viu em linhas gerais o que é ciência de dados, e a gente vai aprofundar isso hoje. E o que faz um cientista de dados, o que tem que estudar um cientista de dados. Mas o foco da aula passada foi entender o que é ciência, e aí a gente gastou bastante tempo falando sobre o conhecimento científico, né? A tão falada base de conhecimento científico, corpo dos conhecimentos científicos, né? Que bicho é esse? E a gente viu o que é, na verdade, esse bicho. E falou, meio que brevemente, sobre o método científico, que é o coração do negócio. Então, o que a gente vai se dedicar hoje é a metodologia. Quando a gente fala metodologia, a gente está pensando em um método de fazer alguma coisa. A gente pegar na raiz da palavra metodologia, metodologia quer dizer estudo dos métodos. Métodos, estudo dos caminhos, na verdade, estudo dos caminhos, das formas de fazer. E é exatamente isso, ao pé da letra, que nós vamos fazer hoje. Nós vamos estudar diversos métodos, diversas ciências, que foi por onde o caminho que foi percorrido até chegar nisso que nós entendemos hoje, que é a ciência de dados. Então, a gente vai ver, ao longo do tempo, diversos métodos, né? O que aconteceu com esses métodos, qual era o problema deles, qual eram os pontos fortes deles, e por que a gente chegou nos finalmente. Hoje a gente vai ver que não tem um único método, e a gente vai tentar estabelecer um método de consenso, pincelando coisas diversas em diversos pontos da literatura. Como, reitero, ciência de dados é uma ciência muito nova. Ela é talvez a recém-nascida das ciências, o recém-nascido de dias. Se você comparar com outras ciências muito mais estáveis, com a engenharia civil da vida, com a medicina da vida, que tem milênios cada uma delas. Entendeu? Então, a ciência de dados tem 5 anos, com esse nome, talvez 10 anos, assim, vamos colocar 10 anos. Tem um artigo que nós vamos ver daqui a pouco que fala que a ciência de dados tem 50 anos, mas ele pegou uma parte da estatística e começou a chamar de ciência de dados. Mas tudo isso, a nossa discussão toda aqui é por causa do método científico. A gente viu esse método científico na aula passada, que é o método hipotético-dedutivo, que ele parte de um problema, a gente faz diversas observações, daí faz análise dessas observações, dessas evidências, né? E aí a gente trabalha a construção de um modelo mental, um modelo matemático, lógico, ou até mesmo um modelo menos positivista, né, de outras naturezas, para explicar as evidências que eu tenho que explicam o fenômeno, que explicam aquele problema. Daí eu formulo hipóteses para tentar comprovar ou refutar esse meu modelo, faço experimentos para poder ver se as minhas hipóteses podem ser aceitas ou se elas devem ser refutadas. Isso aí é um método científico geral, de forma ampla, né? Assim, ele é um modelo de método para todas as ciências. Mas quando você vai ver, cada ciência pega isso e especifica, e especializa ele no seu métier, das coisas que ele tem que fazer no seu dia a dia. Então, nesse ponto, a gente pergunta, qual seria a versão especializada do método científico para a ciência de dados? Bom, né? A pergunta hoje, que é a pergunta que a gente quer fazer, aonde a gente quer chegar, é qual que é o contexto do método científico hoje. Então, para a gente analisar o contexto do método científico hoje, a gente tem que analisar uma perspectiva histórica do que é o mundo hoje.
Então, senhores, vocês que vivem, vocês que não conhecem muito bem esse planeta, esse pálido ponto azul chamado planeta Terra, ele é um lugar extremamente heterogêneo, ele é um lugar que tem uma amplitude, uma diversidade gigantesca de humanos, uma diversidade assim absurda de seres humanos, mas dentro dessa diversidade absurda de seres humanos, você tem uma espécie, que é o Homo sapiens sapiens, que meio que toca fogo em todo o resto, literalmente. E aí, dentro da própria espécie humana, você tem comunidades que são extremamente evoluídas tecnologicamente. Quando eu vou falar evoluída aqui, não é um critério tecnológico. São evoluídas, são muito evoluídas tecnologicamente, e outras que são um pouco menos evoluídas tecnologicamente, apesar de que hoje a tecnologia ela se espalha com facilidade graças a nossa teia global, né? A globalização, essa é a palavra que eu estava procurando. Então você tem uma outra palavra que é a comoditização, que comoditização é transformar aquela tecnologia em um produto barato, em um produto fácil de vender, certo? Então, graças a dessa comoditização da tecnologia, você encontra alta tecnologia até nos países menos desenvolvidos tecnologicamente, mas eles não são detentores daquela tecnologia, eles são só usuários. A grande questão disso é, por que eu estou falando esse tanto de coisa? É porque a gente pode falar quais são os impactos da tecnologia, em todo o resto, em tudo que a humanidade faz, incluindo no fazer científico. Então, se a gente pegar dos anos 70 para cá, a gente viu, por exemplo, a evolução dos sistemas gerenciadores de banco de dados. Isso aí, eu estou falando as transformações que aconteceram no mundo dos negócios e, ao mesmo tempo, na academia, no fazer científico. Com o nascimento, com a estruturação dos sistemas gerenciadores de bancos de dados, certo? A nossa capacidade de armazenar dados e processar, armazenar, indexar, processar, consultar dados, ela foi revolucionada. Entendeu? Então, isso aí foi o primeiro gatilho, e isso bancos de dados existem desde que o computador é computador. Então, a gente considera, por exemplo, os primeiros sistemas de arquivos, eles eram computadores. Desculpa, eles eram bancos de dados. Os primeiros bancos de dados eram arquivos, né? Arquivos que você simplesmente acessava e indexava ele no sistema de banco de dados. E essa foi a inspiração para os primeiros bancos de dados, que eram bancos de dados hierárquicos. Eles se comportavam como se fossem sistemas de arquivos mesmo. Tinha pastas, e você podia ter pastas dentro de outra pasta, e os registros que a gente é acostumado a ver, que são as linhas da tabela, né, eles eram arquivos dentro dessas pastas. Só por curiosidade, por exemplo, o sistema de banco de dados que funcionava nos computadores da Apollo, aquele foguete, aquela missão que levou o homem à Lua, que todos aqueles tanto lá na espaçonave, que eram poucos dados ali, muitos dados gerados, mas transmitidos, armazenados lá mesmo eram poucos. Mas lá embaixo, no comando e controle, o banco de dados ele era um banco hierárquico da IBM, entendeu? Então ele era um banco de dados, mas ele se parecia com um sistema de arquivos desse, com pastas e arquivos e por aí vai. Então, essa revolução dos sistemas gerenciadores de bancos de dados, ela foi o primeiro degrauzinho que fez a gente mudar o nosso relacionamento com dados. Dados, a gente, até então, até a era da informática, era um monte de uma pilha de números que você armazenava numa dificuldade que você tinha que tratar na mão. Agora, você começa a ter um poder de processamento de dados diferenciado. Só que aí, eles tinham o software interessante, que era o banco de dados, mas
Armazenamento era absurdamente caro. Então, chegou-se a uma época que um megabyte de dados custava dezenas de milhares de dólares. Dezenas de milhares. A gente está falando na década de 60. Na década de 70, baixou para alguns milhares de dólares. Na década de 80, algumas centenas de dólares. Da década de 2000, ainda custava alguns poucos dólares, falando por megabyte. Dos anos 2000 para cá, ele foi diminuindo de preço, conforme aumentava o poder de armazenamento, da mesma velocidade de acesso, ele foi ficando barato, de forma que a gente teve uma explosão de poder de armazenamento. A gente, antigamente, eu não sei, eu sou muito velho, né? Na minha época, quando a gente tinha computador, e eu comecei a mexer com o computador, era um 486. Você tinha que escolher, assim, com muito cuidado, o que você ia gravar no seu HD, porque o espaço acabava. Você tinha que ficar apagando espaço na HD. Então, na minha época, eu lembro que meu pai comprou um computador, né, para que os filhos aprenderem a mexer e tal, e o HD era um negócio violento, 500 megabytes. Cabia coisa demais. Nossa Senhora, sistema operacional, aquele tanto de programa, aquele tanto de arquivo. E isso era o que estava no HD, e o resto aquela montanha de disquete para você armazenar dados. Cada disquete era 1.44 mega. Cara, 1.44 mega. Hoje, a gente tem um pendrivezinho deste tamanho de R$15, que cabe 4, 5, 8, 16 GB. Então, a gente acostumou-se a ter muito espaço para gastar. Muito espaço para gastar. Entendeu? A gente guarda, a gente armazena todo tipo de porcaria. A gente não precisa mais ficar pensando o que eu vou guardar porque vai faltar espaço. Não, a gente tem espaço de sobra. A gente joga espaço fora. Você vai tirar uma foto no celular, a mesma foto você tira 15 para depois você escolher a melhor. Por quê? Porque o espaço é irrelevante. Você pode gastar aquele espaço. E depois, em algum momento, a memória do seu computador vai encher, mas aí você já fez cópia no Google, ou no, sei lá, no Dropbox, ou no Office 360, no que for, na Google, por exemplo. Então, como se já não bastasse o armazenamento ser barato demais da conta, ainda surgiu a cloud computing e a computação na nuvem e o armazenamento, que é praticamente de graça. E aí eu falei assim, cara, antigamente, se eu confiava, se eu precisava muito de alguma coisa, eu salvava no meu computador, deixava uma cópia no e-mail e ainda fazia mais uma cópia no pendrive, que é assim, é redundância, backup. Hoje não, cara. Deixa no Google. Meu amigo, se a Google ficar sem espaço de armazenamento, fujam para as montanhas, amigo. O negócio tá feio. Entendeu? Corram para as colinas, estoque comida. Que o dia que a Google, que o Dropbox, que a Amazon, que a, sei lá, a Microsoft, fala assim, olha, a gente vai ter que economizar um pouquinho de espaço aqui de armazenamento, porque a gente está ficando sem espaço. Cara, tá, deu ruim. Entendeu? Então, o armazenamento hoje, ele não é uma coisa importante para nós. Porque ele é muito barato, ele é extremamente abundante. A gente grava tudo. A gente grava qualquer coisa. E sem se preocupar, até mesmo quando e se nós vamos utilizar depois. Ok? Tanto que de tão barato que é o armazenamento, de tão fácil que é gravar dados hoje em dia. Se aí, com essa quantidade de coisas, com essa quantidade que a gente está armazenando, fica a questão, como é que a gente processa essas coisas? Bom, a maioria de nós, não processa nada. Não precisa, a gente não faz processamento disso depois. De vez em quando, você pega umas imagens, dá uma limpeza nessas imagens, pega o texto, nada assim de muito
de matematicamente ou computacionalmente muito pesado. Então, por outro lado, tem técnicas, tecnologias sendo desenvolvidas, como, por exemplo, Deep Learning, que são extremamente intensivas em questão de processamento. Eles precisam o processamento é tão pesado que você precisa de clusters, ou seja, de múltiplos computadores conectados em rede que pega aquela tarefa, divide aquela tarefa em tarefazinhas menores para tentar concluir o trabalho todo. E, além disso, você tem a demanda a única coisa que o consumidor médio utiliza processamento mesmo se ele estiver utilizando jogos. Esses jogos eles são muito aquela computação gráfica que rola ali, é uma matemática muito pesada. E o hardware que foi desenvolvido para aquilo ali acabou sendo utilizado para o treinamento para a computação científica, né, que é mais pesada. Então, gente, aí, quando a gente junta toda essa quantidade de coisas que aí culminam na internet, as redes sociais, muito texto, muita imagem, muito avaliação e desavaliação, né? Like, dislike, análise de sentimentos, redes. A gente teve uma explosão de informação. Cara, aí a gente chega no conceito de Information Explosion ou Data Deluge, que eu vou passar 2 reportagens, que é da mesma série, que é da revista Wired. Aí você volta lá na aula passada, pô, professor, mas você falou que revistas, eles são uma evidência muito fraca. Ok, primeiro, a Wired não é qualquer revista. A Wired é uma revista importantíssima e muito bem afamada. É uma revista que ela está antenada com toda a tecnologia que é produzida. Então, você vê que os autores que publicam nessa revista são autores renomados, e ela, de fato, historicamente, desde que surgiu, ela antecipa de forma bastante de forma muito bem embasada acontecimentos tecnológicos. É por isso que eu estou utilizando o Wired aqui, mas para que você não fique triste, depois eu vou mostrar isso num livro publicado pela Microsoft Research. Ok? Então, a Wired, ela soltou lá em 2008, olha quando foi isso, 2008. Ela falou lá, olha, the petabyte age, because more isn't just more is different. Mais não é apenas mais. Mais agora é diferente. Então, a gente tem sensores em todos os lugares, armazenamento infinito, nuvens de processadores. A nossa habilidade de capturar, armazenar e compreender quantidades massivas de dados está mudando a ciência, a medicina, os negócios, a tecnologia. Como a nossa coleção de fatos e figura cresce, então a nossa oportunidade de encontrar respostas para as perguntas fundamentais também cresce. Porque na era dos grandes dados, né, do Big Data, mais não é apenas mais é diferente. Então, o que nós estamos falando aqui? Chegou um ponto que a gente teve uma explosão tão grande na quantidade de dados armazenados que as instituições elas começaram a pensar assim, cara, eu não dou conta eu não dou conta de processar isso. Então, isso aqui é grande demais para eu conseguir trabalhar, para eu conseguir extrair informação que me interessa. Só para pensar aqui, nós vamos voltar nesse assunto também mais para frente, a estatística, ela começou a ser desenvolvida, assim, ela teve o boom da estatística, o nascimento da estatística nos anos 30, 1920, 1900, com muitos antecedentes depois, mas de forma mais sistemática nessa época. E eles sabem o que eles consideravam que era uma boa quantidade de dados? Pô, agora eu tenho um volume interessante de dados que dá para tirar informação. 30 registros. 50 registros. 100 registros, nossa, 100 registros aqui, eu tô bem. Beleza? Eles consideravam assim, dados assim, absurdamente grandes. Eles falavam 1000 registros. Nesta época. Então, a estatística nasceu num contexto de trabalhar com pouquíssimos dados. E é por isso que, nessa época,
criar modelos era importante, porque você tem uma evidência, uma amostra muito pequena de um universo muito grande, então a incerteza é muito alta. Não é a nossa realidade hoje. A gente tem uma incerteza muito baixa porque a gente tem uma abundância de dados muito grande. A gente praticamente nem precisa construir modelos para explicar o negócio, porque os dados estão lá. Os dados já dizem tudo. Essa é que é a grande questão. Então, essa data deluge, esse information explosion, ela criou um problema para a ciência, que é como tratar, como trabalhar com essa quantidade absurda de dados. Então, vou pegar o artigo seguinte da Wired, do mesmo ano de 2008, e aí vocês vão ver o que eles falam aqui, olha. O título do artigo: The End of the Theory. The Data Deluge Makes the Scientific Method Obsolete. Ou seja, a quantidade de dados, a abundância de dados, ela torna o método científico obsoleto. Fazendo uma leitura rápida aqui, olha. O método científico ele foi construído em torno de hipóteses testáveis. Então, esses modelos, pelo menos a maioria, são sistemas que ficam visualizados na mente dos cientistas. Então, os modelos eram testados e experimentos confirmavam ou falsificavam esses modelos teóricos. Então, o que esse último parágrafo aqui quer dizer, gente? Olha só. Cientistas, eles são treinados para reconhecer que correlação não é causa. Ok? Por que a gente vai parar e a gente não pode fazer esse tipo de inferência? Cara, isso aí é um mantra da estatística. E eu acabei de falar, a estatística estava acostumada a lidar com conjuntos de dados muito pequenos. Então, você tem um fenômeno enorme e você tem uma amostra de 30 instâncias. Então, se você acha uma correlação ali, primeiro ela pode ser uma correlação espúria, causada ali só acontece dentro dessa amostra e não no mundo real. E outra coisa, aquela amostra é pequena demais para estabelecer uma relação de causa e efeito. Então, a estatística estava acostumada a lidar com dados pequenos. E daí fazer inferência para todos os universos. Controlar a incerteza dessa inferência e por aí vai. Só que o que acontece quando você passa por uma escala de petabytes de dados? O que acontece? Meu querido, se você tem uma correlação dentro de petabytes de dados, essa correlação ela é muito forte. Ela é muito forte. Então, imagina você ter dois conjuntos de dados na escala dos petabytes e você tem uma correlação forte. Cara, essa correlação existe. Olha o tamanho da amostra. Ela existe. Então, o que ele está dizendo nesse último parágrafo é o seguinte, cara, a quantidade de dados, ela me permite dizer, olha, eu não sei se é causa, mas para mim, existir uma correlação é o suficiente. Se essa correlação, ela existe nessa escala de dados, ela é suficiente. Tá ótimo. Tá ótimo. Tá perfeito. Entendeu? Então, a quantidade de dados, ela faz com que eu consiga fazer generalizações sem ter a necessidade de criar modelos para extrapolar para um universo desconhecido. Cara, tem petabytes de dados. Pode não ser o universo todo, mas é uma amostra consideravelmente grande da população inteira. Entende? Então, é nesse aspecto que eles estão falando aí. Olha, esse é o fim da teoria. Então, continuando aqui, só para vocês não falarem que eu só utilizei magazine de revista, eu vou utilizar esse livro aí, que é da Microsoft Research, que é a divisão de pesquisa da Microsoft. Gente, este livro, ele é fantástico, cara. Esse livro, ele é belíssimo. As próximas duas imagens que eu vou mostrar são extraídas dele. Esse livro, ele tem, se você tiver oportunidade, ele está aí, ele é gratuito, pode acessar o link, abrir o livro, baixar, deixar aí na sua biblioteca virtual, já que a gente não tem mais preocupação com o espaço, né? A gente pode gravar à vontade.
e leia ele depois. Então, os primeiros capítulos, eles falam sobre essa mudança no método científico, graças à explosão de dados. E depois ele vem com vários capítulos mostrando como isso aconteceu na medicina, na engenharia, na física, na biologia e por aí vai. Dando vários exemplos em várias áreas espíritas. Esse livro é muito legal, eu recomendo profundamente. Dê uma olhada aí nesta imagem, nesse slide. Cara, isso aí é muito interessante porque ele fala o seguinte: na história da ciência, a gente passou, até o presente momento, por 4 paradigmas. O primeiro paradigma, que surgiu há milhares de anos atrás, foi o paradigma empírico, experimental. Então, você, para saber alguma coisa, para conhecer alguma coisa, você fazia um experimento, entendeu? E aí, a partir daquele experimento, ele comprovava se tal coisa é verdade ou não. Então, você não criava um modelo, você fazia experiências, ok? O resultado da experiência era o conhecimento. Algumas centenas de anos atrás, aí, a partir de Galileu, Newton, Pitágoras talvez foi um dos primeiros também, René Descartes, principalmente René Descartes, que instituiu isso de forma mais... instituiu isso formalmente, foi criado um paradigma teórico, que não basta você fazer experiência. Você tem que criar um modelo teórico, e no nosso caso teórico-matemático, que generalize os resultados dos experimentos. E aí você cria esse modelo para que ele possa explicar toda aquela categoria de eventos. Daí nasceu a física, nasceu a matemática, né, como arcabouço teórico para isso, nasceram inúmeras... foram formalizadas muitos saberes científicos com esse segundo paradigma, que era o paradigma teórico. Então, não bastava mais fazer experiência, você tinha que fazer experiência e criar um modelo teórico que explicava aqueles resultados. Bom, beleza. Nas últimas décadas, olha, você vê, a gente partiu de milênios, depois séculos, e agora já está em décadas. Nas últimas décadas, a gente viu o nascimento de um novo paradigma científico, que é o paradigma computacional. A velocidade com que a gente consegue fazer cálculos, ele criou um novo paradigma de experimentação. Então, agora eu não preciso experimentar só no mundo real. Como eu tenho o modelo, eu posso fazer simulações daquele modelo, introduzindo incertezas para deixar ele mais próximo da realidade. Então, eu consigo simular coisas gigantescas. A gente consegue simular o nascimento do universo, que aconteceu algumas... Cara, nem sei em que escala que foi o Big Bang de tempo. Mas a gente consegue simular isso. Entendeu? Então, a gente não fez a experiência. A gente tem algumas evidências que levam à criação do modelo, mas eu consigo simular aquele modelo sem ter que criar um novo universo, para ver se os resultados desse experimento são coerentes com as evidências experimentais que eu tenho. Então, esse é o terceiro paradigma da ciência, que é o paradigma computacional. Milênios, séculos, décadas, e nos últimos poucos anos, a gente tem aí o paradigma da ciência intensiva em dados, ou electronic science, ou e-science, e a exploração de dados. Então, a gente tem essa explosão violenta de dados, gigantesca de dados, e a gente tem também aparatos computacionais ainda mais fortes para poder trabalhar com esses dados, certo? E muitos softwares gratuitos, pagos, muitas empresas, muito hardware, muito tudo. E a gente vive hoje o quarto paradigma científico, que é a ciência, que é a Data Intensive Science, ou e-Science, que é a ciência intensiva em dados, que é a ciência baseada em dados, que é a Data Driven Science, né?
Então, assim como a gente está passando também pela quarta revolução industrial, só que a revolução industrial é jovenzinha, a gente conta de 2 séculos para cá. Os paradigmas da ciência, não, a gente começa a contar em milênios e chega até os dias atuais com essa revolução que tem pouco mais de 10 anos, que é a revolução da ciência intensiva em dados. Então, para fechar essa parte, a gente vai ver essa última imagem, que ela é muito interessante também. Então, o que ela então, assim, todas as ciências agora, você tem uma quantidade imensa de dados brutos. A gente fala raw data, é dados brutos. Então, você tem a quantidade gigantesca de cientistas espalhados por aí, trabalhando com esses dados, gerando os dados que a gente chama de dados secundários, que são dados derivados, recombinados, já pré-processados, e em cima desses dados, uma produção científica violenta. Cara, quando você achar que você teve uma ideia genial, que ninguém no mundo nunca pensou nisso, que você vai fazer uma revisão literária, 5 chineses, 2 coreanos, 3 europeus e 7 americanos já publicaram a respeito. A velocidade com que a ciência hoje é produzida é um negócio absurdo. Por quê? A gente tem dados demais. A gente tem computadores. E hoje em dia não precisa ter assim, em algumas áreas, é claro, a gente não precisa ter mais aquele laboratório mega ultra blaster violento com equipamentos de não sei quantos milhões. Cara, é você, seu computador e uma conta na nuvem da Amazon. E pronto. Então, o método científico, gente, ele precisa ser visto, ele precisa ser repensado à luz dessa nossa realidade de hoje. À luz da nossa realidade de hoje. Então, o que a gente vai fazer daqui para frente? Antes da gente chegar na metodologia do Data Science, que seria uma adaptação desse método científico para a nossa realidade de hoje, vamos voltar lá e ver como foi a evolução das metodologias, partindo da metodologia estatística. Ok? Se eu perguntar para vocês o que é estatística, a maioria de nós aqui vai chegar num consenso, mas vão ter algumas divergências de definição. Eu defino matemática de uma forma muito simples. Defino estatística de uma forma muito simples. Estatística é matemática aplicada. Aplicada a quê? Análise de dados. Para que uma definição mais simples do que essa? Estatística é matemática aplicada à análise de dados. Não simplesmente, é claro, mas em linhas gerais a gente pode pensar assim. Então, o que fundamenta a estatística? Cálculo, probabilidades, processos estocásticos, álgebra linear, otimização e mais um bocado de coisas aí. E aí a gente começa a pensar aqui, então, quais seriam as grandes limitações, digamos assim, da estatística? A estatística, até pela época do seu nascimento, ela lida com dados estruturados, e aí eu vou fazer uma ressalva muito grande aqui. Não é só dado estruturado simplesmente, não. É dado tabular. Ela lida com dados em formato de tabela, ok? Linhas e colunas. Não apenas isso. A dimensionalidade total, a quantidade de colunas e a quantidade de linhas com que a estatística tradicional lida, ela é um tanto quanto limitada. Ok? Então, só por aí a gente já consegue. É lógico que a estatística atual já incorporou muita coisa da mineração de dados, já incorporou muita coisa do Big Data, já lida com quantidades imensas de dados, mas você tem que entender o contexto aonde o método estatístico foi pensado, ok? E os modelos estatísticos, eles são essencialmente matemáticos, regressivos, são equações, beleza? Esse daí é, em linhas gerais, o método estatístico. Então, eu tenho uma população da qual eu não tenho todos os dados, ok? E eu faço uma
Quanto maior a minha amostra, menor a minha incerteza acerca da população. Mas aí a estatística ela tem áreas específicas da questão de amostragem, quantos experimentos você tem que fazer para você estimar o tamanho da amostra, o tamanho que a amostra precisa ter para que os resultados finais sejam estatisticamente significantes. Então, estatisticamente significante é uma tradução para que eles fizeram meio nas coxas para statistical significance, que é significância estatística ou que é estatisticamente significativo, ok? Então, para ele ser significativo, para ele ter importância estatística, a amostra precisa ter um determinado tamanho e isso tem que ser estimado na hora de coletar. A partir daí, que eu já tenho uma amostra, eu vou passar por toda uma parte de estatística descritiva, onde eu quero estudar o comportamento dos dados, sejam eles individualmente ou em conjuntos. Aí você tem a estatística descritiva monovariada, multivariada, ok? E aí você faz a descrição, aí você vai querer visualizar esses dados, e aí, beleza, quando você passa essa parte inicial, que é você descrever os dados, você vai querer, agora eu quero procurar padrões nos dados. Aí você vai para a análise exploratória de dados, a EDA. A EDA. Então, a EDA, ela mistura, ela já tem alguns primeiros modelos, por exemplo. Ela já cria alguns modelos inferenciais, ela tenta ajustar uma regressão, ela já tenta ajustar uma regressão polinomial, ela vai fazer inúmeros gráficos diferentes, explorando as dimensões dos dados. Mas a principal figura que tem que estar ali é o ser humano olhando para aqueles gráficos e tentando ele descobrir se ali existe um padrão, para dali ele criar uma hipótese. Eu acho que aqui tem um padrão, hipótese. Já criou hipótese. Dali ele vai formalizar essa hipótese e vai criar um modelo para tentar confirmar essa hipótese, que é a estatística inferencial. Então, a estatística ela tem essa questão. O homem é uma figura central para interpretar aquilo ali e achar padrões nos dados. As estatísticas descritivas, a análise exploratória de dados, ela ajuda o homem a detectar os padrões, ok? Mas elas não detectam os padrões, beleza? Daí você cria um modelo, né? Ou vários modelos e você vai utilizar os testes de hipóteses para ver se aquele modelo é significativo. Daí você vai ligar esse modelo de volta lá na população. Ele vai ser utilizado para prever a população. Então, por que a gente fala, então, que o método estatístico ele é um método indutivo? Por que é o indutivo mesmo? O método empírico indutivo é aqueles primeiros métodos científicos lá atrás, em que você partia de uma experiência ou você partia de uma observação da natureza, os dois geram amostras, os dois geram dados, e a partir daí você tem um conjunto de dados limitado daquilo que é o universo, a natureza, você vai fazer generalizações. Deste conjunto de dados particular, você vai tentar fazer generalizações para o resto, para toda a população, para todo o universo e para toda a natureza. Então, isso que a gente chama de indução experimental, ou método empírico indutivo. Você parte da amostra para fazer generalizações para o todo. Então, é isso que está ali na cabeça da estatística. Eu não consigo ter acesso a quantidades gigantescas de dados, ou a todo o universo dos dados, ou a toda a população. Eu trabalho com a amostra e eu tenho que criar um modelo que, como eu não tenho essa quantidade gigante de dados, eu vou criar um modelo aqui que seja capaz de representar os dados que eu não tenho acesso. É isso, basicamente. Então, esse é um modelo empírico indutivo, que vai partir da coleta de dados, que gera a amostra, a análise da amostra, a formulação de hipóteses, a experimentação e teste de hipóteses, que é a estatística inferencial, e depois, quando eu aceitar uma dessas hipóteses, ou seja, quando eu aceitar um desses modelos, eu utilizo ele para fazer generalizações sobre toda a população,
que eu não conheço. Esta, meu amigo, de forma muito brucutu, né, de forma muito sintética e até simplória, eu admito, é a estatística. Então, a estatística, ela não está, ela nunca esteve ultrapassada. Mas a gente tem que delimitar, né, os casos de uso da estatística. A gente tem que delimitar o contexto no qual a estatística foi feita. Então, por exemplo, você está ali, você vai fazer um teste clínico. Vamos pegar aqui, a gente tem que aproveitar o nosso momento para entender. A gente está aqui no meio da pandemia, certo? Então, você vai fazer o teste de um medicamento. Você não tem acesso a toda a população das pessoas, ou como todas as pessoas vão reagir àquela medicação, àquela vacina. Você tem que fazer uma amostra. E essa amostra é uma amostra pequena, por questões logísticas, financeiras, econômicas, sociais, ela é uma amostra pequena. Só que essa amostra, ela tem que ser estatisticamente significativa, porque quando eu tenho que fazer inferência dela para o resto da população toda, quando eu soltar a vacina. Como é que eu vou saber se uma vacina que é testada em 5 mil pessoas, ela não vai fazer mal a 200 milhões, que é a população do Brasil? Como? Estatística inferencial. Os caras fazem isso há muitos anos. E eles erram muito pouco, mas muito pouco. Entendeu? Então, em termos percentuais, você fala até que se uma pessoa tiver uma reação severa, uma pessoa em não sei quantos mil, isso é o erro aceitável. Gente. Você toma remédios há muitos anos que tem exatamente esse comportamento e está aí vivo, feliz, forte e saltitante. Estatística funciona, assim como a ciência funciona. Então, quando a gente vai falar de estatística, a estatística é excelente e é insubstituível nessa tarefa de fazer inferências para amostras pequenas. Ninguém faz isso melhor que a estatística, nem a mineração de dados, nem a ciência de dados. Só que as duas usam estatística, então tá tudo de boa, está tudo em casa. Ok? O problema da estatística é que você precisa entender a estatística bem. Então, a estatística, ela é matemática aplicada. Você tem que entender os pressupostos, as premissas de todos os métodos, o que significa cada uma daquelas coisas, e quando dá o resultado, você tem que entender o significado daquele resultado. Qual que é o significado do p-valor, a significância estatística, qual que é a margem de erro, quais são os intervalos de confiança, os valores, qual que é o risco. Tudo isso você tem que entender quando lida com estatística. Ao mesmo tempo que ela é muito transparente, porque ela é toda provada matematicamente, esse conjunto de provas faz ela ser uma área muito estrita para pessoas especializadas. Porque nem todo mundo entende a forma como os resultados da estatística se comportam. Então, tem essa questão. Tanto é que tem esse livro aí, gente, me perdoe, eu estou com o livro aqui na mão e não coloquei a referência. Mas o livro... Não estou com ele na mão, não. Estou com ele no Kindle, né? Mas está na mão. Enfim. Esse livro chamado Statistics Done Wrong. Ou seja, como aplicar de forma completamente errada a estatística. Exatamente por causa dessas premissas e da interpretação difícil dos resultados da estatística, muita gente aplica a estatística de forma errada, compreende estatística de forma errada. Então, a estatística ela tem esse grande poder, esse superpoder de fazer inferências a partir de amostras pequenas, mas ela tem essa deficiência de ser um pouco difícil de digerir, ela é pouco palatável para usuários menos treinados, ok? Então, gente, vamos fazer uma evolução histórica aqui. A gente vai evoluir da estatística para a mineração de dados. Então, como é que isso se deu de uma perspectiva histórica? Então, gente, lembrando que a estatística estava acostumada a lidar com dados tabulados ali no caderninho, no papel, né? Óbvio que ela evoluiu junto com a informática. Só que o problema é que a informática ela é muito empírica. E como eu falei, a estatística ela é muito formal.
Então, a informática evoluiu em uma escala, digamos, exponencial, e a estatística, até pela necessidade dessas provas, que são menos empíricas e muito mais formais, ela evoluiu um pouco mais lentamente, talvez até linearmente, mas ela continua evoluindo. Então, lá na década de 70, surgiram os bancos de dados relacionais. Então, as pessoas guardavam muitos dados e utilizavam relatórios, né? Imprimiam os relatórios, faziam muitas análises na mão. Plotava o gráfico ali dos dados e dali mesmo, às vezes, ele fazia coisa. Na década de 80, surgiu uma tecnologia, um conjunto de tecnologias que ficou conhecida como Data Warehouse. Não é uma tecnologia nova, é uma nova aplicação de uma tecnologia existente, são os bancos de dados do mesmo jeito. Só que é uma nova forma de modelar os dados, que os bancos de dados operacionais, eles são cheios de detalhes que não ajudam nada na hora de fazer análise. O banco de dados, o Data Warehouse, ele é um banco de dados, ele é construído, ele é desenhado, ele é todo projetado para se fazer análise, e análise de forma rápida, entendeu? Então ele é um banco de dados muito mais simples do que aquele banco de dados que tem lá na empresa, gravando os dados. Ele é um banco de dados que tira todos os detalhes que não interessam, mantém só os que interessam, e já na unidade que interessa, ok? Então, aí você já vê que as empresas tinham uma demanda assim, eu já tenho um monte de dados aqui, só que eu preciso tirar conhecimento desses dados. Não é só ficar ali guardando os dados que me interessam. Eu quero tirar coisas dali. Então, Data Warehouse, ele já tem toda uma parte de você lidar com transformação, com modificação de dados, para deixar os dados prontos para eles serem consumidos, mais amigáveis. A partir daí, na década de 90, não, Feature Engineering é outra coisa. Feature Engineering, Thaís, vixe, eu vou falar disso daqui a pouquinho, pode ficar de boas aí. Eu já vou falar disso aí. Então, olha, quando chegou na década de 90, a gente criou-se um movimento muito forte chamado Business Intelligence, que é assentado em cima do Data Warehouse, mas não só do Data Warehouse, um monte de outras coisas, que é inteligência de negócios. O que é inteligência de negócios? Esse termo, guarda-chuva. Eles pegavam aqueles dados, transformavam os dados, jogavam no Data Warehouse. O Data Warehouse, ele proveria indicadores de performance de forma muito rápida. Ele proveria insights, relatórios. O cara, até então, o gestor, para ele poder ter acesso às informações que estavam contidas nos dados, ele precisava pedir ao técnico de informática, aí o cara fazia uma consulta SQL, depois gerava um relatório para depois passar para o cara. Entendeu? Ele fazia o pedido, o cara criava a consulta SQL no banco de dados, gerava massa de dados, depois ele botava isso no relatório ou na planilha do Excel e mandava para o gestor. Olha a dificuldade. Com o Business Intelligence, o próprio gestor, ele tinha uma ferramenta que a gente chama de OLAP, ou Cubo, ou como a maioria das pessoas que mexem com o Excel, né? A tabela dinâmica. Aquela tabela dinâmica, toda vez que você move, acrescenta uma coluna, acrescenta um filtro, você está criando uma consulta SQL ali por trás. Então, o que ele está fazendo? Ele criou uma ferramenta para que qualquer pessoa pudesse fazer consultas extremamente complexas no banco de dados. Então, ele encurtou o acesso aos dados para os gestores. Isso foi uma revolução, mas quando eles chegaram nesse ponto, eles falaram assim, cara, agora a gente precisa, isso aqui eu consigo tirar os dados, os padrões que são muito óbvios. Só que tem horas que tem coisas que são difíceis demais de capturar pela quantidade de dados. A gente precisa de um conjunto de técnicas que seja capaz de olhar para esses dados aqui e extrair padrões complexos, padrões que um ser humano ele não consegue pescar assim de fato. E foi daí que surgiu a mineração de dados. Então, a mineração de dados, na verdade, a gente costuma chamar de mineração de dados toda essa área, que é incorreto. A mineração de dados, que a gente costuma falar, o nome correto dela é extração de conhecimento em bancos de dados, ou em bases de dados, tanto faz.
Então, extração de conhecimento em banco de dados, ele é um processo, ele é um método, lembra que a gente está estudando metodologias hoje. Ele é um método utilizado para, dado um conjunto de dados, extrair padrões válidos, novos, potencialmente úteis e, em última instância, inteligíveis. Entendeu? Então, ele fala que ele mesmo ele não é um processo trivial, ele é um processo mais complicado. Então, isso aí, gente, vem do artigo. A mineração de dados ela existia desde o final dos anos 80, na verdade. Mas assim, o artigo que a gente fala que deu nome aos bois foi esse artigo do Fayad e do Piatek Shapiro. Tem esse Smith aí também, mas os dois pais mesmo são o Sama Fayad e o Gregory Piatek Shapiro, nesse artigo de 1996. Então, veja bem, na definição de KDD deles, a gente vai falar mineração de dados, porque está todo mundo falando mineração de dados, e vamos ficar toda hora falando Knowledge Discovery in Database. Okay? Mineração de dados. Então, como é que eles definem? A gente quer encontrar padrões dos dados que sejam válidos, ou seja, eu tenho que descartar padrões que são aleatórios, ou que são insignificantes, ou que, né? Eu quero padrões novos, eles têm que ser inéditos. Eu não quero descobrir nos dados aquilo que eu já sei. Ok? Eu quero padrões que não sejam triviais, né? Padrões que encham os olhos. Caramba! É daí que vem aquele. Vocês já devem ter feito ou estão fazendo a disciplina de mineração de dados, né? E aí vocês vão ver lá o caso clássico da cerveja e fraldas. Verdade. Pai de primeira viagem, posso confessar. Verdade. Funciona. Padrão, vale ouro. Mas, enfim, nem tanto assim, porque na verdade eu ganhei a maior parte das minhas fraldas, mas quando eu precisei, cervejinha na madrugada sempre. Enfim. Então, esses padrões que não são nada triviais, okay? Difíceis de serem descobertos para o ser humano olhando os dados, e, mais que isso, eles podem ser úteis. Por que eu falo úteis? Eu consigo transformar aquele conhecimento eu consigo retornar ele em dinheiro, eu consigo retornar ele vai ter algum retorno, eu consigo implementar ele para ganhar vantagem competitiva. Ok? Então, e outra coisa, eles têm que ser compreensíveis. Eu, como ser humano, eu quero aprender com aquele padrão que foi extraído dos dados. Não basta ser um padrão do tipo caixa preta, eu não consigo entender o que está acontecendo ali dentro. Beleza? Então, essas são as características da mineração de dados. E aí vale a gente dizer que a mineração de dados ela é muito mais ampla e interdisciplinar do que a estatística. Então, além de cobrir a própria estatística, que é basicamente matemática aplicada, a gente tem a parte de tecnologia, banco de dados, inteligência computacional, teoria dos grafos, teoria da informação, por aí vai. Né? E aí, na mineração de dados, a gente já começa a lidar com uma natureza diferente de dados com as quais a gente lidava na estatística. A gente começa a lidar com dados estruturados e não estruturados, com uma mais alta dimensionalidade, a quantidade de colunas, e com volume, né, a quantidade de linhas muito mais alta. Além de que os modelos de mineração de dados não são só modelos de regressão. Eles são modelos de regressão, mas de árvore de decisão, árvore de decisão, regras de associação, um monte de modelos que são com viés bem mais computacional. Então, eu já tinha falado dessa diferença, mas vale ressaltar que a estatística é muito mais formal e muito mais rigorosa. Aí nós temos que anotem isso aí, ó, circule. Ela é muito mais formal e rigorosa do que a mineração de dados. Porque eu só aceito na estatística aquilo que possui prova formal, ok? Que já foi provado formalmente. Então, a estatística é mais transparente no ponto de que eu consigo provar por A mais B matematicamente, tendo a prova formal de que aquele método funciona, ok? A mineração de dados e a ciência de dados, só que em menor escala, elas são muito mais empíricas, elas são muito mais heurísticas. Então, na verdade, na ciência, na mineração de dados, a gente aceita aquele negócio. Funcionou, amigo? Estou feliz. Está funcionando? Eu consegui provar que ele está funcionando. Posso não saber por que ele funciona. Pegar um método lá do caixa preta
que no final das contas ele funciona, mas eu não sei por que ele funciona, mas ele funciona. A mineração de dados aceita. Para ela, está tudo ok. O mercado, na verdade, está ok também. Por que dá certo? Porque o mercado ele não quer saber de provas formais. Ele quer saber de um negócio que resolve. E a mineração de dados resolve. Entendeu? E ela lida com dados muito mais complexos, multidimensionais e por aí vai. Então, o processo que nós vamos estudar, e mais dois processos, mas que são variações da mesma coisa, é o KDD, o processo de Knowledge Discovery in Databases. Esse processo ele foi esmiuçado nesses dois artigos aqui, né? O artigo de 96 do Fayad, do Pieter Shapiro, e o Smith também estava neles, mas o Smith ele nem é muito reconhecido como um dos pais da mineração de dados. O Fayad, o Pieter Shapiro são. Então, esses dois artigos estão aí, são abertos hoje, você pode, os dois são de 96, você pode ver que nesses dois artigos tem a mesma imagem, que é essa daqui. Então, por essa imagem, você vai ver que nós temos um começo aí, que são os dados no canto inferior esquerdo. Depois ele passa por um processo de seleção, para selecionar, aí tem só os dados alvos. Depois eu pré-processo os dados, né? São uma série de coisas. Vou transformar os dados, olha só, que ele faz uma diferença entre pré-processamento e transformação, que em outros lugares é a mesma coisa, mas tudo bem. Daí eu vou mudar a escala, e tirar valores nulos, tirar valores extremos e por aí vai. Aí ele tem, finalmente, a etapa de mineração de dados, que é o data mining. Então, quando a gente fala, a gente chama todo o processo de extração de conhecimento em bancos de dados pela sua parte mais importante. Risco mais importante não é. A parte mais importante é de pré-processamento. Que a gente chama pela parte mais famosa, que é a parte de mineração de dados, que é a parte de criação de modelos, onde os padrões novos, úteis e pouco triviais e não triviais, eles são minerados lá daqueles dados. Por fim, você tem a avaliação e a interpretação desses modelos. Isso é o que está no diagrama, e tem exatamente esse diagrama nos dois artigos. Só que quando você para e lê o texto, você vai ver que esse modelo, esse método, na verdade, ele é muito maior. Então, aqui eu tenho 5 etapas. Mas no texto mesmo, ele tem 9 etapas. Ele passa pela parte de entendimento do problema, que não está no diagrama, pela parte de seleção de dados, né, criação do banco de dados de origem, a limpeza e pré-processamento de dados, remoção de ruídos, eu vou entrar em detalhes aqui para frente, a transformação, a definição da tarefa de mineração de dados, a escolha dos algoritmos, a etapa de mineração, a interpretação e a implantação. Então, vamos lá. Então, primeiro, você tem a etapa de entendimento do problema, e isso deve estar associado a um conjunto de muitos bancos de dados, né, distribuídos, com dados de diversas naturezas diferentes. Quando você vence, você entende exatamente o que você está procurando, você passa para a etapa de seleção, que é a integração de dados, retirar dados de diversas fontes e colocar eles para conversarem, juntar esses dados. Ok? Então, como é que você integra? Que você mescla, dá o merge neles lá. E daí você vai ter um monte de colunas. E aí, mas você precisa de todos os dados? De quais dados que você precisa? Aí você já seleciona só os dados que têm a ver com o seu problema e remove os demais. Aí você entra numa etapa de pré-processamento. Gente, a etapa de pré-processamento é limpar ruído de dados. Você vai achar muitos dados que tem uma senhora lá que nasceu em 1810. Opa, tem alguma coisa errada. Erro de digitação, né? Você vai encontrar lá gente com valores assim que são, você vê que são discrepantes. Então, isso aí são ruídos, são erros de
de metria, de arredondamento, de digitação e tal. Então, isso você tem que corrigir para que isso não deturpe os seus modelos lá na frente. Remoção de valores extremos. Ah, você quer pegar o valor médio. Aí está todo mundo bem comportadinho. Aí você tem um cara lá, você está medindo a altura. Ah, você tem a variação própria da altura. Mas você tem aquele cara que está mais ou menos do que 3 desvios padrões da média. Aquele cara que é uma exceção da exceção. Então, se você pegar a altura média aqui do brasileiro, vamos pegar aí 1,60, 1,70, aí do nada você topa com um cara lá com 2,20 m, você fala, que desgrama é essa? Esse cara aí, cara, ele atrapalha o treinamento do seu modelo, porque ele é exceção da exceção, entendeu? Então, esses são os outliers. Faz a limpeza dos outliers e tal. Tratamento de valores ausentes, isso é uma coisa que atrapalha demais treinamento de modelos. Você tem alguns algoritmos que não funcionam se houverem valores ausentes, então você precisa decidir ou se você remove aquela instância ou se você vai imputar um valor, sei lá, pega a média dos valores, o valor médio, ou valor médio para quê? Qual o valor mais provável dado o resto dos valores. Tem inúmeras técnicas de fazer isso. Vamos embora. Falei que ia ser uma aula rápida, mas tá andando devagar. Eu falo demais, né, gente? Vamos combinar. Por fim, vem a transformação. Aí, Thaís, é isso aí que você está perguntando. A transformação de dados, que é a extração de características. O que ele está falando de transformação de dados? É o seguinte. Vamos supor que você tem um banco de dados que tenha 200 colunas, 200 atributos. Você vai usar os 200 atributos? Todos eles são necessários para resolver o seu problema? Então, o que eles estão querendo, a pergunta aí da transformação de dados é, olha para mim e vê se eu consigo tirar ou pegar esses valores aqui, juntar, transformar, ou pegar uma coluna e separar duas informações na mesma coluna, para ver quais são os atributos que realmente são relevantes para o que eu quero fazer. Que realmente eles são importantes para a minha tarefa. Então, isso aí que é engenharia de atributos, desculpa, engenharia de características. Então, você tem os atributos, mas o que você quer são as características. As características podem ser combinações de atributos, pode ser um atributo que ele pode ser dividido e a informação está ali, e você tira uma parte não interessante dela. Isso aí é engenharia de características. Você vai olhar os atributos e tirar as características importantes do problema. E depois você pode, por exemplo, escolher quais delas são as mais importantes. Ok? Isso vale desde tabelas, passando por imagens. Quando você pega, você vai processar uma imagem, 90% dela pode ser descartada. Pode ser, é pixel repetido, que não agrega em nada. Na verdade, o que você está procurando na imagem são os contrastes, as diferenças de tonalidade, e algumas delas determinam a forma de um objeto, e com base nessa informação você chega. Então, com base naquela, pense aí numa imagem pequena, 30 por 30 pixels. É um íconezinho, 30 por 30 pixels. São 900 pixels. 900 colunas que você está falando. Será que você precisa dessas 900? Com certeza não. E olha que é uma imagem de 30 por 30 pixels. Então, íconezinho. Tem 900 dados ali dentro. Eu preciso de todos? Não. Eu tenho que extrair dali os pontos mais relevantes e com esses pontos mais relevantes eu vou reconhecer o padrão. A mesma coisa se aplica a palavras. Texto. 90% dos textos é lixo. Você vai tirar, dentro do contexto, algumas palavras mais relevantes e elas determinam todo o resto. Então, isso que é feature engineering. Ok? Prosseguindo. Isso aqui, essa primeira slide aí, gente, isso aí é 90% da mineração de dados. 90% da mineração de dados é isso aí.
é ficar mexendo com dados, limpar dados, aí você percebe que os dados são poucos, volta lá para a parte de seleção, agrega mais uma fonte de dados, inclui mais dados, retira esse dado que não presta, bota outro. Ah, isso aqui tá, a medida está em gramas, eu tenho que converter para quilos. Ah, isso aqui foi amostrado em minutos, esse outro aqui foi amostrado em horas, aí eu tenho que pegar esse aqui e agregar. Isso aí é 90% do negócio. É filtrar, tirar a informação que você não quer. 90% do processo está aí. Aí vem que, como eu falei lá atrás, esse daqui é o núcleo mais importante. A mineração de dados ele é o mais famoso, não necessariamente o mais importante. Ele é famoso porque ele é o alvo. Só que se você fizer a mineração de dados lá na frente, com essa primeira etapa mal feita, não dá nada. Você não acha nada. Você não vai achar diamantes, você não vai minerar diamantes, sabe? Vai cavar 5 metros, sendo que o negócio está enterrado a 15. Né? Então, prosseguindo. Por fim, você vai definir qual das tarefas da mineração de dados, que pode ser a tarefa de regressão, de classificação, de agrupamento, de associação, entre outras. Uma vez que você escolheu qual a tarefa, você está livre para escolher o método, né? Você vai fazer uma análise exploratória dos dados para ver qual dos métodos que você tem para aquela tarefa é mais adequado para os dados que você tem. Escolheu os dados, criou as hipóteses, aí você vai para a mineração de dados, que é o treinamento dos modelos e a extração dos padrões propriamente dita. Por fim, uma vez que você extraiu os padrões, você tem que interpretar os padrões, você tem que interpretar os modelos e ver onde eles são aplicáveis, avaliar qual que é o impacto disso aí e se você quer eleger um modelo que realmente tem todos aqueles atributos que nós falamos no início, você vai e implanta ele, ok? Bota ele para rodar na empresa. Então, você tem, além desse modelo aqui, com essas 9 etapas, que é um modelo, e esse modelo aqui, gente, esse modelo de KDD, ele ainda é utilizado hoje porque ele é um modelo muito bom. Essa metodologia aqui, ela é bem completinha, ok? Ela tem uma ou outra coisinha aqui que ficou fora do processo geral, mas, via de regra, é isso aí mesmo que a gente está fazendo. Que é isso aí, a ciência de dados não agregou muita coisa a mais por isso aqui, não. Então, esse processo, ele é um processo bem bacana, vocês verem a diferença e a evolução deste processo para o processo da estatística, que ele é muito mais rigoroso, matematicamente falando, mas muito mais simples em termos de etapas. Ok? Então, você tem outras metodologias que surgiram no contexto da mineração de dados, como o SEMA. O SEMA, que é uma sigla para Sample, Explore, Modify, Model e Access. Então, o SEMA ela é uma metodologia proprietária da empresa SAS. A SAS, esse SAS Enterprise Miner, ele era a melhor ferramenta de mineração de dados até pouco tempo atrás. Não era uma ferramenta gratuita, muito pelo contrário, uma ferramenta cara, mas cara assim, pra caramba. Mas ela que dava o que tinha mais completa, né? Inclusive a SAS também é produtora tinha uma interface muito grande com outros softwares estatísticos. SPSS é um deles, né? E entre outros. A SAS criou o pacote estatístico S, e do S surgiu o R, né? Então, eles criaram essa metodologia, que é bem simples, que é o software deles é todo moldado em cima dessa tecnologia, que é o SEMA. Você tem essas etapas de sample, que é a amostragem, se você vai amostrar ou se você vai utilizar todos os dados. A parte de Edge Explore, que é você fazer a exploração dos dados, vai gerar diversas visualizações, vai gerar outras técnicas que são utilizadas para compreensão dos dados, para encontrar padrões dentro dos dados, que, por exemplo, clustering,
as regras de associação, entre outras. São modelos? São, mas eles podem ser utilizados também para a compreensão dos dados. São modelos que são tanto descritivos quanto preditivos. Aqui eu colocaria, por exemplo, um que não está aqui, árvores de decisão. Árvores de decisão são excelentes para você entender o funcionamento, o processo gerador dos dados. Excelente. É outra ferramenta que funciona tão bem quanto modelo preditivo, quanto modelo explicativo. Por fim, você tem o modify. Por fim, não, né? Agora você tem o modify, que é modificar os dados, que é seleção de variáveis, criação de variáveis, transformação de dados, limpeza, normalização, extração de filters, tudo aquilo que eu falei anteriormente. Você chega agora na etapa de modelagem, que aí você pode escolher entre diversos tipos de redes neurais, modelos baseados em árvores, árvore de decisão, árvore de regressão, CART, JP48, por aí vai. Modelos logísticos, né? Classificação binomial, regressão, entre outros. E outros modelos estatísticos, regressão spline, regressão polinomial, blá, 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 e por aí vai. Beleza? Vector Autoregression, ARIMA, ARMA, AR, ES, SARIMA, SARMA, por aí vai. Por fim, você tem o Assess, que é a avaliação, né? Então, o assessment é a avaliação, a quantificação, a comparação dos modelos. E ele deixa claro, com a setinha vermelha aí, voltando para cima, que esse é um modelo iterativo, né? Que toda hora a gente vai e volta, ele não é um modelo cascata, você executa as coisas nessa ordem, mas às vezes você pode ir, voltar diversas vezes. Esse é o modelo SEMA, que ele é uma simplificação do KDD, mas que ainda manteve a alma do método. Por fim, o pessoal criou a indústria, né? Diversas empresas da indústria, elas não estavam felizes com o KDD porque eles julgavam que ele era um método muito acadêmico. Sim, e daí? Mas, enfim. Aí eles criaram o CRISP-DM, que é o Cross Industry Standard Process for Data Mining. Então, o CRISP-DM, ele tem um outro artigo interessante que eu esqueci de colocar aqui, além desse, que foi lançado ano passado. E ele fala assim, 20 anos do CRISP-DM, o que nós podemos aprender? E ele já é o CRISP-DM. Nesse último artigo, ele já é considerado, ele já tenta renomear ele para CRISP-DS, que é Cross Industry Standard Process for Data Science. Né? Na avaliação de 20 anos do CRISP-DM, eles já querem fazer uma adaptação. Se eu não me engano, no final tem esse link, mas se não tiver, eu coloco aqui depois da aula. Então, esse daqui é o modelo do CRISP-DM. Olha só, ele parte de entendimento do negócio. Entendimento do negócio. Você vê que eles fizeram questão de colocar isso aqui para deixar bem claro que isso é uma etapa importantíssima da metodologia. Depois vem entendimento dos dados. Eu achei isso legal. Eu achei isso legal porque ele deixa claro que você tem que parar para entender os dados. Entender os dados está próximo de entender o negócio. Você vai entender o problema do seu negócio, entender os dados. Você não pode entender os dados sem entender o negócio e vice-versa. Embora sejam metodologias e ferramentas completamente diferentes. Ok? E aí você vai e volta. Enquanto você não entendeu os dois, você vai ficar nesse ciclo. Depois você passa para a preparação dos dados. E a preparação dos dados ela tem que estar adequada ao tipo de modelo que você vai utilizar. Então, é engraçado, para o mesmo conjunto de dados, para você utilizar ele com redes neurais, você precisa de um conjunto de processamentos. Para você utilizar ele com árvores de decisão, você precisa de outro conjunto de processamentos diferente. Para você utilizar ele com outro tipo de modelo, você precisa de outro tipo de transformações. Então, para cada tipo de modelo que você vai utilizar, você tem as transformações próprias, que tem adaptações próprias que têm que ser feitas a partir dos dados. Daí vem a modelagem, né, que é a criação, que lá no KDD era chamada de data mining.
Depois você tem a parte de avaliação, tem uma setinha aí de avaliação direta lá, entendimento do negócio. Os modelos eles são avaliados sob a perspectiva dos resultados pretendidos pelo negócio, ok? Daí, se não vou, volta lá no início. Será que eu entendi o negócio direito? Eu posso refazer o ciclo todo. Mas, se ele foi aceito, eu mando ele lá para a implantação. E aí faço questão de colocar um ciclo contínuo, que isso aí não para, o CRISP-DM. Então, ele é uma versão, ele é uma metodologia de mineração de dados interessantíssima, metodologia bem legal, tá? Mas você vai ver que todas elas têm o mesmo núcleo comum, beleza? E é uma coisa interessante porque esses três núcleos, dessas três metodologias de mineração de dados que eu apresentei aqui, eles têm uma parte muito forte de preparação dos dados antes da análise, que isso não existe lá na metodologia da estatística. Você pensa lá na estatística que você já vai coletar os dados, já assim, a questão está na coleta dos dados, para coletar os dados o mais perfeitos que forem, com o mínimo de erro possível, para você fazer o mínimo de processamento depois. Tamanha era a dificuldade de coletar dados. Agora não, agora a mineração dos dados, ela abraça essa questão de que os dados são ruidosos, de que os dados são, eles têm muita incerteza e que nós vamos tentar limpar esses dados, transformar esses dados para poder tirar dali um modelo capaz de generalizar tudo. Beleza? Bom, agora, finalmente, nós vamos fazer a migração da mineração de dados para a ciência de dados. Ok? Nós estamos chegando nos finalmente. Então, como é que foi feita essa migração aí? Depois, a gente tem que pegar, mais uma vez, a perspectiva histórica. Depois da mineração de dados, nós estamos falando da década de 90. Então, no final da década de 90 e início dos anos 2000, explodiu a internet. Explodiu a internet como ferramenta de negócios. Aí, gente, começaram a surgir outras áreas que não cabiam direito lá na mineração de dados tradicional. Por exemplo, que é a análise de dados complexos. A gente falou que a diferença da mineração de dados para a estatística era a heterogeneidade dos dados, mas que eles eram heterogêneos, não necessariamente super complexos, como, por exemplo, imagem, grafos, texto, essas coisas. Então, agora, aí começa a ter, por exemplo, uma demanda muito grande por data streams. A gente está muito acostumado a falar em bancos de dados, e pouco se fala em fluxos de dados. A mineração, existe uma linha de pesquisa que é a mineração em fluxos de dados. Stream Data Mine. Então, você não armazena aqueles dados. Você tem que extrair conhecimentos, extrair padrões, extrair tendências enquanto os dados estão passando. Ok? E geralmente em alta velocidade. E isso aí, essa velocidade, esse volume de dados e a diversidade de dados dos fluxos de dados ainda ficou muito maior agora, depois da internet. O Twitter é um fluxo de dados, ele é um data stream. Você pega lá assim, aliás, na verdade, qualquer timeline de rede social é um fluxo de dados. Você abriu a quantidade de coisa que vai passando, se você perdeu, já era. Aquilo aí fica para trás, entendeu? Daí, gente, como a heterogeneidade dos dados ficou muito grande, pense aí, a empresa, uma organização, além daquele business intelligence que ele já lembra do business intelligence lá de trás, né? Aquilo ali era tudo voltado para dados de dentro da empresa, gerado pelos sistemas, aí eu transformava aqueles dados para deixar eles acessíveis. Mas eram dados de dentro da empresa, e dados tabulares, tabela, banco de dados. Na maioria das vezes, dado numérico. Na maioria, não. Só dado numérico. Agora, as redes sociais, elas passam a ser parte dos dados que precisam tirar insight. Por quê, gente? Por quê? Porque os caras estão lá nas redes sociais, emitindo opinião sobre os produtos, fazendo crítica, fazendo elogio, dando sugestão. Entendeu? Fazendo reclamações.
avaliando, ok? Interagindo. Cara, aquilo ali é uma fonte de conhecimento muito importante. Eu não posso jogar isso fora. Dá seu jeito. Incorpore isso aqui dentro do nosso Business Intelligence. E aí surgiu o grande Business Analytics, que pega, além do Business Intelligence, ele pega as métricas de análise de redes sociais, de processamento de texto, e assim, uma quantidade muito heterogênea de informações começa a integrar. Então, a partir daí, gente, aí veio, de novo, a explosão de dados. Poxa, agora a gente tem 5 terabytes de dados de comentários dos nossos clientes na página. O que a gente faz? Esse conjunto de características acabou extrapolando a mineração de dados em vários aspectos. Daí viu-se a necessidade de se ampliar os horizontes e, quem sabe, pensar em uma ciência própria. E aí a gente volta lá no início. É o quarto paradigma da ciência, que é uma ciência que lida com dados. Ela não quer botar a mão na massa na instrumentação. Tudo que ela precisa é eu parto dos dados e entrego modelos. Mas eu vou ser muito bom nisso. E eu vou utilizar um método científico. Qual que é o problema? A mineração de dados era muito empírica. Era empírica demais. Entendeu? Então, vamos utilizar, eu gosto muito desse artigo aqui do Cal, que é o Data Science, Challenges and Directions. Ele é bem recente, de 2017, e ele tem algumas características bem legais. Eu gosto dessa definição de ciência de dados. Olha, Data Science is a new... ciência de dados é uma nova ciência transdisciplinar, um campo de estudo transdisciplinar, que constrói e sintetiza um número muito grande de disciplinas e corpos de conhecimento, incluindo estatística, informática, comunicação, computação, gestão, né? Administração, gestão, sociologia. Cara, eu fiquei besta de encontrar sociologia aqui. Eu fiquei pensando, cara, eu tô fazendo ciência de dados muito errado. Porque eu não consegui entender, e depois lendo o artigo eu entendi a parte da sociologia. E aí, no final, ele faz até essa definição um pouco mais matemática, dizendo que a ciência de dados ela é uma intersecção da estatística, da informática, da computação, da comunicação, da sociologia, do gerenciamento, condicionado à existência de dados, de informação de especialistas no domínio de conhecimento e de um pensamento data-driven, né, que eles chamam aí de data science thinking. Ok? Então, essa ciência de dados, essa definição de ciência de dados, ela é aberta e ela põe aí para a gente essa questão transdisciplinar dessa nossa área de estudo. Ok? E aí bota lá no núcleo, no coração dela, a questão de que você tem que ter dados, ok? Então, modelos teóricos puros e simples não é ciência de dados. Você vai trabalhar com um modelo teórico que não é baseado em dados, não é ciência de dados. Você tem que ter conhecimento do domínio daquela aplicação também. Então, a ciência de dados ela é transdisciplinar, né? E você tem que ter um pensamento voltado para dados, né? Que é o design, data science thinking, né? Então, o Dar, ele, por outra vez, ele fez uma outra definição que é um pouco mais sucinta. Esse artigo é até um pouco mais antigo, de 2013. Ele fez algumas definições mais sucintas, mas talvez um pouco precisas. Só, é o estudo da generalização, da extração de conhecimento generalizável dos dados. Então, eu quero extrair conhecimento dos dados generalizável. Essa definição é bem interessante. Olha essa outra aqui. Olha. Ciência de dados é diferente da estatística e de outras disciplinas de muitas formas importantes. Para começar, o seu insumo básico, os dados, que são parte da ciência, é incrementalmente heterogêneo e não estruturado. Nós estamos falando de textos, imagens, vídeos.
geralmente emanando de redes com relacionamentos complexos entre suas entidades. Então, ela é muito mais complexa do que só a heterogeneidade normal que a gente costumava trabalhar lá na mineração de dados. Então, a análise, a parte de análise dessa ciência, incluindo a combinação de vários tipos de dados, requer integração, interpretação e sense-making, que está incrementalmente derivado de ferramentas da ciência da computação, da linguística, da economia ou sociologia, que, de novo, um artigo completamente independente, e outras disciplinas. Então, gente, a ciência de dados ela é mais ampla e mais multidisciplinar ainda do que a mineração de dados. Então, ela inclui a mineração de dados. Eu nem coloquei aqui nada para frente, porque já está aqui, né? Ficar repetindo. E a mineração de dados já inclui a estatística, que já incluía toda a parte de matemática aplicada, né? Então, lida também com dados heterogêneos, mas de alta complexidade, né? E que podem ser multimodais. O que é que quer dizer multimodalidade? Eu posso lidar com imagem e texto ao mesmo tempo, com vídeo e som ao mesmo tempo, com gráficos, com redes complexas de contexto ao mesmo tempo. Então, os dados eles são multimodais. E posso querer fazer várias tarefas simultaneamente, converter de um para o outro, traduzir textos, isso é uma tarefa de ciência de dados, e por aí vai. Então, a ciência de dados ela não tá focada só em extrair padrões interessantes dos dados. Ela é bem mais ampla, né? Então, uma das questões que a ciência de dados ela difere da mineração de dados é exatamente essa questão do empiricismo. A ciência de dados ela quer resgatar um pouco do rigor científico mais estrito da estatística. E isso é muito importante para a ciência de dados. Até para ser chamada de ciência com rigor científico que a gente estudou lá, do método científico, eu preciso resgatar um pouco mais do rigor da estatística. Ok? Então, gente, existem alguns poucos métodos próprios da ciência de dados. Na verdade, alguns poucos, não, minto. Eu fiz uma confusão. Existem trocentos métodos de ciência de dados, porque vários papers, você entrar no Google Scholar aí agora e digitar Data Science, você vai encontrar uns 100 artigos que começam assim, ó, a Data Science Methodology for alguma aplicação nas mais diferentes áreas. Biologia, medicina, astronomia. Eles têm esse núcleo comum, a Data Science Methodology. Ou seja, eles criaram uma metodologia ad hoc. O que quer dizer uma metodologia ad hoc? É uma metodologia criada só para aquele fim ali, e que eles fizeram ciência só a partir de dados. Não meteram a mão em mais nada. Eles já tinham os dados, eles geraram um conhecimento novo só a partir da metodologia de dados. E você vai ver que todas essas metodologias, elas se parecem entre si, elas têm algumas diferenças, e aí elas têm aquele núcleo comum que parece muito com aquele processo de KDD que a gente viu, com uma diferença aqui, uma especialização aqui, outra coisinha lá. Então, na verdade, existem muitos métodos. Alguns poucos artigos se detiveram no problema de querer especificar uma metodologia. Um célebre é esse que está embaixo, que eu esqueci de colocar a citação em cima, mas eu vou dar um enfoque maior aqui para o método. Então, ele começa com a questão das entradas do método, que são os dados, as informações dos especialistas, conhecimento, e as hipóteses, elas já são entrada aqui. Então, ele tem uma caixinha aí que são dados e ambiente. Isso aí é a primeira negócio, a configuração dos dados e a configuração do ambiente. Daí, ele vai tentar estabelecer quais são os objetivos e as tarefas que você pretende, dado aqueles dados que você já tem.
você vai fazer a estimação e a análise preliminar, né? Que são quais são as estimativas iniciais a partir das hipóteses que você já tem, e daí vai, obviamente, criar novas hipóteses e novas estimativas e novos modelos. Daí você vai fazer a parte de análise, criar novos modelos, criar novos parâmetros, daí provavelmente você volta lá, novas estimativas e novas hipóteses, vai para a parte de avaliação, otimização dos modelos, refinamento dos modelos, e aí vai esse processo rodando. Vocês vão ver que são caixas muito grandes e cada caixa dessa cabe uma infinidade de processos. Então, essa metodologia mesmo, ela ficou mais ampla e menos específica do que aquela lá de trás da KDD, ok? Um outro artigo, que é esse do Donoghue, que, olha o título do artigo, 50 anos de Data Science. Ok? E ele foi publicado nesse Journal of Computational and Graphical Statistics. Isso é um jornal da Sociedade Estatística Americana. E ele fala, então, que a ciência de dados não é uma ciência nova. Ela está aí tem pelo menos 50 anos, desde o nascimento do computador e nas primeiras aplicações da estatística com computadores. Eu discordo severamente, mas ele colocou esse conjunto aí de áreas de pesquisa dentro da ciência de dados. Então, ele tem a parte de data gathering, né, de captura de dados, de preparação e exploração, isso é uma área de pesquisa. A parte de representação de dados e de transformação de dados é outra área de pesquisa. A parte de computação com dados, e aí pega a parte de sistemas gerenciadores de banco de dados, engenharia de dados, data pipelines, processos de ETL, grids de processamento, toda essa parte de computação. Você tem toda a parte de modelagem de dados, mas veja bem, essa modelagem de dados não é aquela modelagem de dados que a gente vê em banco de dados, não. A modelagem de dados é a criação de modelos, beleza? Modelos de inteligência computacional, estatísticos, por aí vai. Você tem todo um grande campo de aplicação que é a parte de visualização de dados e apresentação de dados, isso aí é autoexplicativo, né? E você tem essa última parte, que é ciência sobre a ciência de dados, que é você estudar o método, que é você estudar a validade dos resultados, que é você fazer reflexão daqueles aspectos que tornam a ciência de dados uma ciência, certo? Bom, a despeito disso aí, desses dois processos, dentre todos os outros processos ad hoc que existem, as centenas de processos ad hoc que existem, tem uma frase muito famosa, que eu não sei se vocês já ouviram, que é essa daqui, olha. Cientistas de dados são pessoas que são melhores em estatísticas do que o engenheiro de software e melhor em engenharia de software do que o estatístico. A autoria dessa frase ela é anônima, mas não é exata, mas ela é atribuída ao DJ Patil, que é aquele cara que eu falei na aula passada, que era o cientista de dados-chefe dos Estados Unidos na gestão do Barack Obama. Então, o que quer dizer? Que os produtos que a gente gera de dados, não todos os produtos de dados, mas os modelos computacionais, eles são software, eles são programas. Ok? Eles são algoritmos. Seja ele um arquivo que você fez um pipeline lá dentro de um negócio, mas ele é executável. Entendeu? Então, gente, o ciclo de vida de um modelo de ciência de dados, ele não é de forma alguma diferente de um modelo de ciclo de vida de um software. Ou seja, primeiro ele é concebido, ele é desenvolvido, ele é implantado, dentro de desenvolvimento tem toda a parte de projeto, análise, implementação e teste, né? E aí do teste volta do início, até que ele eu acho uma versão aceitável, volta para a implantação,
Mas depois de implantado, depois que ele está sendo utilizado, ele pode voltar para o desenvolvimento, se descoberto algum problema. Se ele estiver operando, ele volta para a implantação, porque ele pode voltar para o desenvolvimento, para a atualização do software, correção de bugs, né? Então, ele vai à manutenção, esse ciclo, e depois de algum tempo, você vê que ele não é mais preciso, ele não é mais útil, você retira ele e aposenta. Isso aí é o ciclo de vida de um software. Ciclo de vida de um modelo de inteligência computacional é exatamente igual. Então, por que não pensar também na metodologia de desenvolvimento de software, que a metodologia de desenvolvimento de software ela está um pouco aderente ao que nós vamos falar aqui em ciência de dados. Não se enganem, meus amigos. Ciência de dados é programação, sim. Viu, Marcelo? Então, mais ou menos, em maior escala ou em menor escala, vai ter uma programação. Sempre tem, sempre tem. Se você pensar, por exemplo, se você for utilizar o Pentaho Data Integration. Pentaho Data Integration, ele é pipeline de dados. Você já viu ali por alto como é que ele funciona, né? Aquilo ali é programar. Você está programando. Por mais que você esteja arrastando e soltando e conectando, você tem um processo de depuração, você tem processo de implantação, você tem um projeto, você tem a análise. Aquilo ali é um desenvolvimento. Ok? Então, os processos de desenvolvimento de software, que aí nós vamos citar só os 6 principais, né? Que é captura de requisitos, análise de projeto, implementação, teste e validação, implantação e manutenção e suporte, eles são também aplicáveis à ciência de dados, à criação de um produto de ciência de dados, de um modelo de ciência de dados. Então, no meio daquele ciclo científico de descoberta, tem um ciclo de engenharia ali, que você está construindo um modelo. E esse modelo, por ele ser um modelo computacional, ou seja, ele é um software, ele não é só um algoritmo, ele também é um software. Então, faz todo sentido a gente trabalhar com o entendimento da engenharia de software, né? E aí você tem a concepção, captura de requisitos, análise de projeto, vai lá para a implementação, de vez em quando, está vendo que esses ciclos, eles são todos conectados entre si, né? Então, o ciclo de vida de desenvolvimento de software, ele não é distinto do ciclo de vida de desenvolvimento de um modelo de inteligência, de um modelo computacional de inteligência computacional ou de ciência de dados. Então, e também o processo, acho que não sei se todos já ouviram falar, o processo, e principalmente as metodologias ágeis, elas agregam muito para a ciência de dados. Esse pensamento de não ser cascata, né? Se você pega aquele processo, você vai seguindo ele sequencialmente, você tem uma probabilidade de dar errado lá no final, mas uma probabilidade muito grande de dar errado lá no final. Então, as metodologias ágeis, elas preconizam exatamente isso. Você rodar tudo aquilo ali, mas em ciclos pequenos. Vamos pegar o todo, vamos dividir em pequenas partes, e vamos construir e entregar essas pequenas partes, porque aí a gente já vai ter um feedback, a gente já vai ter uma avaliação, né? Se a gente está no caminho certo ou não. Então, no meio do caminho, a gente entrega um monte de modelo que é provisório, só para avaliar os resultados, só para ver se é exatamente esse tipo de saída que o usuário quer. Então, você vai fazendo validações. Aí a sua chance de errar no final diminui, mas diminui assim, de forma abissal. Bom, agora, nós vamos finalizar mesmo. Nós vamos pegar tudo que a gente viu e vamos sintetizar. Beleza? Vamos colocar tudo isso dentro de um pacote, dentro de um único método. Então, eu vou tentar propor uma metodologia que ele tenha o seguinte requisito: ele seja um método organizado, um método inteligível, ou seja,
as coisas são logicamente estruturadas, a sequência delas faz sentido, ok? Elas têm interfaces claras entre os processos, ou seja, as entradas e as saídas são muito bem definidas. E todos, eu vou tentar descrever os componentes, não todos, porque, enfim, não dá, né? Mas pelo menos as principais pessoas, os principais processos, os principais artefatos, dispositivos, eu nem entrei aqui, ok? E tudo isso para garantir que esse processo ele seja transparente, ele seja reproduzível. Quando eu terminar um processo de ciência de dados, eu quero que todo mundo consiga reproduzir os meus experimentos, repassar o meu processo e para chegar aos mesmos resultados, né? Porque isso garante a confiabilidade dos resultados. Beleza? Então, eu vou pegar um pouquinho do método estatístico, vou pegar um pouquinho lá do método de KDD, vou pegar um pouquinho lá da engenharia de software, vou pegar um pouquinho de questão de métodos ágeis, design thinking, vou misturar um monte de coisas modernas para tentar fazer um processo que seja agnóstico e o mais abrangente possível. E eu quero garantir que, no final, o que o meu projeto de ciência de dados, o que a ciência de dados quer entregar no final disso aí? Ela quer entregar insights úteis, ideias, conhecimento novo, certo? Ela quer criar modelos, seja eles teóricos ou computacionais, mas que sejam acurados, parcimoniosos. E, por fim, eu quero garantir que esses modelos sejam compreensíveis. Então, senhores, eu propus, misturando todos esses métodos que existem aí na literatura, um processo que passa pelas etapas de entendimento, aquisição de dados, pré-processamento de dados, compreensão de dados, criação de hipóteses, modelagem e processamento, experimentação e análise, apresentação e implantação. E ele é um processo iterativo e evolutivo, né? Incremental, iterativo e incremental, ok? Então, ele é um processo de 8 etapas, que é uma mistura de todos aqueles processos que a gente viu aqui. Na falta de um padrão universal, standard, a gente tem que fazer aquele método, a gente tem que compreender o método que é o mais comum. Então, como eu falei, se você pegar todos aqueles artigos, a maioria deles vai ter uma grande semelhança e algumas diferenças com esses métodos com esse método que eu estou falando aqui. Então, bora lá. A primeira etapa é a etapa de entendimento, que é compreender os requisitos do problema, assegurar que o conhecimento de toda a fundamentação teórica, né? E a entrada disso vão ser relatórios lá da empresa, a descrição do problema, reuniões com as pessoas. Eu espero que a etapa de entendimento gere a formalização do problema. Isso aqui, para quem é do software, já ouviu falar do Minimundo, né? Que é um textinho que descreve o problema, por exemplo. A modelagem conceitual dos dados que eu vou utilizar, a revisão de literatura e modelos de processo, dos processos que eu estou atuando. Então, quem são as pessoas envolvidas? Os clientes, analistas de negócio, analistas de processo e os cientistas de dados. Bora lá. Então, quais são os processos que são executados aqui? Levantamento de requisitos, análise e modelagem de processos, modelagem conceitual, revisão de literatura. E aí, quais técnicas? Principalmente, gente, muito metadado, para descrever os dados que estão envolvidos, gente. Não é os dados físicos, não. É os dados do problema, entendeu? Entender os conceitos do problema. E aí, a modelagem de processo de negócio, Project Canvas. Gente, eu não vou terminar nenhum desses processos, que isso é a nossa próxima aula, beleza? Segunda etapa, aquisição de dados. Aí sim, aí eu quero mapear as fontes de dados, construir o conjunto de dados que eu tenho, assegurar que esse conjunto de dados é completo, beleza? Então, olha só, a minha ideia aqui é criar um grande conjunto de dados, que ele seja o mais completo. Não estou dizendo perfeito, estou dizendo completo. Beleza? Então, a saída dessa minha etapa aqui é o conjunto de dados. E aí, invariavelmente, eu preciso do pessoal de TI, do processo que eu estou... Porque eu preciso coletar os dados. Lembre-se, ciência de dados, ela não vai lá na natureza medir as coisas. Não, ela parte dos dados. Lembra lá do símbolozinho?
No data, no talk. Se você não tem dados, a nossa conversa acaba aqui. Coleta os dados primeiro, depois a gente conversa. Então, a etapa de aquisição de dados, ela vai fazer o mapeamento das fontes de dados internas lá dentro da empresa, ou dentro do instituto, ou dentro do problema que você quer, que já existem, mas você também vai procurar dados fora. Provavelmente tem outras fontes de dados, dados abertos, governamentais e por aí vai, que podem enriquecer os dados que você já tem. E aí você vai adquirir esses dados e integrar, fazer toda a parte de seleção, mesclagem, precisar de ETL, fazer crawling, fazer data scraping, né? Aumentar o volume. De vez em quando você precisa fazer, aumentar os dados que você tem, fazendo pequenas modificações. Enfim, é um conjunto enorme de técnicas. Eu não tenho a menor pretensão de ser exaustivo aqui. Essas são só as técnicas que eu lembrei nos primeiros 20 segundos. Porque se a gente comparar a pensar em técnicas de aquisição de dados aqui, a gente quer ocupar os próximos 10 slides só com isso. E isso vale para todas as técnicas que a gente vai ver daqui para frente. Então, aí a gente... essa daqui, então, lascou. De pré-processamento de dados, ele é um universo semi-infinito de coisas que é possível se fazer com dados. Né? Qual que é o objetivo? Assegurar que os dados tenham qualidade. Né? Aqui eu quero deixar... O outro eu queria deixar o dado completo, aqui eu quero deixar ele perfeito. Entendeu? Que é otimizar não só o volume, mas a dimensão, mas também a qualidade dos dados. Então, a entrada é o conjunto de dados e a saída é um conjunto de dados, mas a saída tem que ser um conjunto de dados melhor do que entrou. Beleza? Com mais qualidade. E aí eu preciso dos analistas de negócio, dos analistas de processo, para poder sempre esclarecer a natureza dos dados, os requisitos, o que é dado ruidoso, e aí vem... Por causa dessas tarefas, né? Limpeza de ruídos, o que é outlier nesses dados, né? Tratamento de valores ausentes, de valores nulos, valores corrompidos, padronização de unidade, padronização de escala, normalização. Aí, Thaís, entra a parte de engenharia engenharia de características, que tem tudo a ver com a redução da dimensionalidade dos dados, que é extração de características. Sim, Thaís, o primeiro lá é o entendimento do negócio. Exatamente, entendimento do negócio. Você está falando da primeira etapa, né? Se for, é exatamente isso. E aí, gente, eu não quero nem ler isso aqui, porque a quantidade de técnicas que tem de pré-processamento de dados é assim, sabe? É uma coisa absurda. Absurda. Enfim. A gente primeiro compreendeu o negócio, adquiriu um monte de dados, limpou esses dados. Agora a gente quer começar a entender os padrões que estão dentro dos dados. Então, os primeiros padrões que estão dentro dos dados são aqueles que eu, enquanto ser humano, eu consigo descobrir ele olhando para gráficos, olhando para estatísticas mais simples. Entra nessa parte aqui da compreensão dos dados, que é conhecer o conjunto de dados, fazer uma análise descritiva, seja ela univariada, multivariada, e criar os primeiros modelos descritivos. Lembra que eu falei lá, árvore de decisão, clusterização? Tem alguns modelos computacionais que eles podem ser usados tanto para descrição dos dados, quanto para predição. Então, esses modelos, eles ajudam a gente a entender o comportamento dos dados. Ok? Então, quando você vai ali, quando você olha os processos, você vai ver que tem processo de análise descritiva, estatística mesmo, análise exploratória, análise de agrupamento, que é a clusterização, análise de associações. Aí, se você tem dados que são processos espaço-temporais, aí você tem séries temporais, estatística espacial, uma série de outros métodos específicos. E você tem a análise de redes, que é a ciência de redes complexas, né, que é a teoria dos grafos aplicada. Por fim, agora que você já entende o problema, já tem os dados, já entende os dados, agora você começa a criar as hipóteses para poder atuar no seu problema. Entendeu? Então, a minha hipótese é tentar atacar aquele problema na perspectiva da criação de modelos, ok?
que generalizam ou que resolvem aquela pendência ali. Então, vou formalizar o problema de preferência matemática, né? Definir os objetivos gerais, específicos, definir as hipóteses, e essas hipóteses são importantes para poder conduzir a criação dos modelos, experimentos, né? E a saída disso aí vai ser os meus objetivos, as minhas hipóteses, o formalismo matemático mesmo. E bom, o processo aqui é muito simples. Né? Os processos que a gente utiliza aqui, eu não sei se vocês conhecem essas duas siglas, que é OKR, que é Objectives and Key Results, e SMART, que é uma sigla para várias características para a criação de objetivos, de planejamento, né? Specific, mensurable, achievable, R é de que mesmo? Relevant and time-bounded, o T. E aí tem a definição de hipóteses, que é uma coisa muito científica mesmo, que a gente já até tinha trabalhado com eles na aula passada. Modelagem e processamento, meus queridos, é a criação dos modelos, o treinamento e otimização dos modelos, né? E a saída que a gente espera disso aí são modelos computacionais treinados e otimizados. É engraçado que isso aqui, eu vou corrigir isso aqui depois, porque nem só modelos computacionais, a gente pode ter outros tipos de modelos aqui também. Eu fui muito restritivo aqui. E aí, por exemplo, você tem as técnicas de treinamento supervisionado e não supervisionado, a análise das curvas de aprendizado para você melhorar o desempenho dos modelos, regularização, otimização de hiperparâmetros, que é uma ciência à parte esse negócio, e eu adoro, diga-se de passagem. Aliás, dei um mini curso disso aqui no início do ano passado, lá no PPG-MCS, que é otimização mini curso de otimização de parâmetros. É uma área deliciosamente difícil. E, por fim, a gente pode trabalhar também com a parte de explicabilidade dos modelos, que está cada dia mais importante, mais relevante esse requisito. Os modelos, a gente não vai criar um modelo só, certamente vai criar vários. A gente vai tentar confrontar esses modelos com a realidade, com os dados, e ver o quão bem eles são capazes de resolver os meus problemas, de explicar aqueles dados, de resolver tudo aquilo ali. Daí eu vou executar toda a parte estatística para poder fazer a validação da qualidade desses modelos, da relevância dos resultados, né? No final disso, eu vou entrar com um modelo reprodutível e validável dos meus experimentos, que é para validar, que é para garantir que eu agi corretamente, de forma ética, que todo mundo consiga chegar aos mesmos resultados que eu, e os modelos que foram selecionados, né? Depois, cara, isso aqui também é outra ciência, né? Que a parte de análise, experimentos, né? Projeto e análise de experimentos é enorme. E eu coloquei até esse número 6 no final, métodos de teoria da decisão, pelo seguinte, porque no final você pode ter modelos muito diferentes, mas que são iguais. Eles têm iguais assim, performance, eles têm uma performance igual. E aí você pode querer analisar, mas esse aqui é mais explicável, esse aqui é menos explicável, esse daqui ele é menor, aquele é maior, um pouquinho mais lento, mas ele é 0,72, mas, sabe? São coisas que você vê o que é mais interessante para escolher dentro do hall de coisas que você tem, de boas opções que você tem. Por fim, você vai apresentar os resultados. E quando eu falo apresentar os resultados, não é só implantar os modelos, não. É apresentar o conhecimento que foi aprendido sobre este problema a partir dos dados. Então, você lembra que lá no início eu falei que um dos requisitos do meu modelo não era só, do meu método, não era só criar modelos, não. Era fazer com que nós, seres humanos, a gente saia engrandecido desse processo, a gente consiga aprender com ele. Então, a gente tem que fazer aí a parte de explicação dos modelos, como eles funcionam, por que eles funcionam, que é explainable IA, fazer a parte de storytelling de dados. Storytelling de dados é um universo, histórias de dados, criar infográficos, fazer as pessoas entenderem os fenômenos de forma ilustrada, simples, de forma bastante interativa. Isso é extremamente
importante. E esse daí seria basicamente o final do nosso processo. Né? E aí a gente tem toda a parte de visualização de dados, infográficos, explicabilidade de modelos e, por fim, a implantação dos modelos. Isso aí inclui, por exemplo, eu fiz questão de colocar aqui até o pitch. Não sei se você uma assinatura que é utilizada em startup, que é o pitch. É uma apresentação, geralmente um videozinho rápido, de poucos minutos, mas que tenta passar toda a ideia que foi gerada naquela pesquisa. Ok? Data storytelling, gente, é um negócio muito importante. Assim, para quem gosta de lidar com... Isso é cada dia mais importante. O Estado de São Paulo, o Estadão, assim, ele tem uma área específica lá que chama Estadão Data, né, que é a parte de dados, que eles só trabalham gerando, fazendo análise de dados. E eles são mestres em fazer infográficos. Você pega os dados econômicos, os fenômenos econômicos mais complexos e políticos também mais complexos e cabeludos, eles conseguem fazer um diagrama que você bate o olho ali e fala assim, nossa, cara, como é que eu nunca percebi isso antes? Os caras são fera. É o que eu falo. Imagem vale 1 bilhão de palavras. Entendeu? E, às vezes, um infográfico, um gráfico bem feito, bem explicado, ele te dá um entendimento daquele fenômeno muito melhor do que trocentas páginas de relatórios cheios de fórmulas, etc. E tal. E eles também trabalham muito com gráficos interativos. Teve um gráfico lá que explicava o PIB brasileiro, né? O PIB brasileiro. Quais são as principais fontes de receitas? Aí ele começava com um gráfico assim, né? De quadrados, beleza? De área, que chama gráfico de área. E aí tinha os quadradinhos pelas grandes áreas. E você clicava e ele detalhava. Aí você ia... Cara, o negócio era lindo de se ver. Ele pegou um problema super complexo e chato, que era uma planilha uma planilha financeira, não, uma planilha contábil, e transformou isso num gráfico interessantíssimo, fácil de se consumir, fácil de se aprender, fácil de se navegar. Isto, cara, a parte de visualização de dados, de data storytelling, é uma das coisas mais impressionantes da ciência de dados. E para quem quer trabalhar na área acadêmica, se você quer um trabalho que vai ser facilmente publicado, deixe ele bonito, invista nos gráficos. Isso é metade do caminho. Beleza? Senhores, nós chegamos, graças a Deus, não aguento mais, minha garganta tá doendo. Chegamos ao fim da nossa etapa, mas não vai ficar de graça. Agora vocês têm uma tarefa, vocês têm uma atribuição. O método está posto. Esse último método que nós explicamos aí. Vocês têm um trabalho final, prático. Um trabalho prático final para apresentar. Lembra? Então, ainda é cedo para vocês entrarem em detalhes técnicos de cada um dos programas. Mas voltando aqui os slides, vocês já podem começar a ocupar as etapas 1 e 2. O entendimento do problema e a aquisição de dados. Então, eu vou criar a atividade lá no Classroom para que vocês me enviem as suas ideias de projeto final. Então, eu quero que vocês vão falar qual que é o problema que vocês querem resolver. É um texto. Eu quero que vocês me falem se vocês já têm alguma ideia de qual literatura que vai ser utilizada, de qual conjunto de técnicas. É só ideia, pode ser ideia vaga mesmo. E qual que vai ser a fonte dos dados, da onde que eles vão sair, e para a gente começar a executar as etapas 1 e 2 dessa metodologia, que é o entendimento e a aquisição de dados. Beleza? Fala, Luiz.
Não te ouço, Luiz. Luiz, não estou te ouvindo. Gente, eu vou parar a gravação aqui, beleza? Que é o que a gente discutir aqui, não precisa ficar gravado, senão